Olha só, o Marcos Braz concedeu entrevista ao Charla Podcast, e ele falou o seguinte: eu queria fazer da maneira que fosse mais dolorida para ele entender. Ele me pediu para dar uma multa maior, que eu poderia fazer o que fosse para não tirar a camisa 10 dele, mas falei que já tinha tirado, foi uma decisão minha, tá? Então já estava tirada a camisa 10, ele falando sobre a questão com o Gabigol, né? Então o Marcos Braz, essa foi um momento aí da entrevista do Charla Podcast sobre a retirada da camisa 10 do Gabigol, né, que foi aí importante da gente trazer para vocês, relatar. O Marcos Braz, que deu entrevista recentemente para a gente aqui também, falou de muitos assuntos aí jamais falados, e essa aí de que ele tentou fazer de tudo para fazer alguma punição que o Gabigol sentisse um pouco mais, né, que foi o caso, né, da camisa 10, que ele acabou tirando a camisa 10 do Gabigol. Olha só, a gente tem aqui duas situações para trazer para vocês. Eu fico impressionado, cara. Começar a chiadeira, começar a reclamar novamente de arbitragem. Eles sempre reclamam, eles vivem em função do Flamengo, né? Eles vivem em função do Flamengo. Começaram a falar muito mais de arbitragem, a falar que só vale quando é a favor do Flamengo, quando é a favor dos outros não vale, né? Começaram a falar que a favor dos outros não valia. A gente viu Abel Ferreira em toda a coletiva reclamando da mesma situação que era da Libertadores do ano passado, né? A Leila Pereira falando um monte de coisa, o Palmeiras soltando nota oficial. E aí, rapidamente, o STJD começa a tirar jogadores do Flamengo. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Não, o Carrascal é até merecido. Tá? O Pulgar não é reincidente na questão de cartão vermelho. A punição do Pulgar é extremamente forte para um jogador que não é reincidente. Ele tem cartão amarelo, até tem cartões amarelos, mas ele não é um cara reincidente no cartão vermelho. Tá? Mas eu já percebo esse movimento, né? Começaram já a operar o Flamengo, já começaram a cair na pressão dos caras. Né? Impressionante. Olha só, o Pulgar levou 4 jogos de punição, tá? Foi punido aí com suspensão de 4 jogos pelo STJD por conta da expulsão contra o Bragantino pela 9ª rodada do Brasileirão. Ele já cumpriu uma das punições contra o Santos e perderá apenas 3 partidas contra Atlético Mineiro, Bahia e Vitória, tá certo? Então, na Copa do Brasil contra o Vitória. Então, o Eric Pulgar, né? Vale, cara, o Flamengo não vai, tá? Muito provavelmente não vai recorrer, porque o Pulgar ainda está se recuperando de lesão. Então, como ele ainda está se recuperando de um problema no ombro, até ele se recuperar, já estão aí, ficar bem fisicamente, já foram esses jogos aí, então o Flamengo não vai recorrer. Mas os caras, porque eu estou falando para vocês, o Flamengo hoje consegue suprir a saída perfeitamente de um jogador. Você vê, o Flamengo está sem Jorginho, sem Pulgar e ainda assim está ganhando jogos e está conseguindo se sair muito bem. Jogando, cara, uma das melhores partidas do Flamengo no ano ontem. Né? Também contra o Fluminense, jogou um tempo de grande intensidade, foi bem também em um dos tempos contra o Santos. O Flamengo tem se encontrado novamente, jogou bem contra o Cusco. O Flamengo tem feito boas partidas, tem tido uma crescente, né, taticamente e fisicamente. Só que não tem sentido a saída desses jogadores. E aí, o que eu percebo é o seguinte: agora, essa pressão que eles ficam fazendo já está funcionando. Né? A pressão já está funcionando. Eles já pegam, botam pressão, aí vai lá, aí o STJD dá 4 jogos para o Pulgar. Já cumpriu 1, tem mais 3 para cumprir, mas isso para mim é um absurdo. O Carrascal, que já estava punido com 4, e ele tinha conseguido reduzir para 2, ele foi expulso novamente. Aí ele é reincidente, ok, mas já pegou mais 2 jogos de punição. Ou seja, daqui a pouco o Pulgar não consegue nem mais jogar, porque está com 2, agora mais 2. Cara, né, ele ia ter que cumprir ainda alguns jogos, agora está com essa punição aí do Fluminense também, mais 2 jogos. Então, meus amigos, é o que eu falo para vocês. Os caras fazem de tudo, né, para tentar justificar o Flamengo também é punido.
Tudo isso, essa pressão que ficam fazendo. É o que eu falo para vocês, gente. Eu não fico falando de esquema, eu não fico falando de nada. Eu vejo outras pessoas falando, mas eu não falo nada de esquema, de armação. Eu falo de pressão. Colocar pressão, né? Que é o que eles diziam que a gente gostava de fazer. Eles falavam que a gente gostava de jogar pressão. Ano passado, eu nem participei. Botaram meu vídeo no meio daquela galera no Grito Não, e eu não falo em momento algum no Grito Não. E aí os palmeirenses e companhia soltaram esses vídeos como se eu estivesse fazendo a campanha no Grito Não. Independente de qualquer coisa, tá? Até parece que o Flamengo foi campeão por causa de negócio de no Grito Não. O Flamengo foi campeão porque estava... que era para ser campeão, porque os outros também não tiveram competência, porque o Flamengo conseguiu vencer os seus jogos, porque o Flamengo venceu os 2 confrontos diretos contra o Palmeiras, que é o que é muito importante, quando você tem 2 adversários que estão brigando pelos principais títulos da América e do Brasil. Então, esse jogo aí contra o Palmeiras, por isso eles estão alucinados falando que é o jogo de vida ou morte contra o Flamengo, porque eles sabem que quem vencer esses confrontos diretos, a chance de ser campeão é muito grande, tá? Mas é isso, eu já percebo aí um movimento para justificar que o Flamengo também é punido por causa justamente dessa pressão toda que acontece. Não acredito em armação, negócio de Varmeiras, a gente brinca, zoa, vou sempre brincar aqui, eles também brincam com o Varmengo, tem erro a favor do Flamengo, tem erro a favor do Palmeiras, tem erro contra o Palmeiras, tem erro contra o Flamengo, tem muito mais erro a favor do Palmeiras, né? Porque vocês sabem o que eu estou falando, a pressão que é exercida por parte deles, e aí o Flamengo, quando fala em choro, eles ainda acham que é errado, né? Essa que é a realidade, eles ainda acham errado, tá? A gente tem aqui mais umas outras informações para trazer para vocês, tá? O Rian Roberto, tá? O Flamengo aí, joia do Flamengo, na mira da Europa, joia da base do Flamengo, desperta o interesse de 7 clubes europeus. Cara, vai ser difícil para o Flamengo segurar o Rian Roberto, tá? Difícil para o Flamengo segurar o Rian Roberto. Então, ele entra na mira aí de 7 clubes da Europa, o Benfica de Portugal. Hoje o Flamengo ganha mais do que o Benfica, meus amigos. Grandes coisas. O Brentford da Inglaterra, o Shakhtar da Ucrânia, o CSKA da Rússia, o Bournemouth da Inglaterra, o Feyenoord da Holanda e o Mônaco da França. São 7 clubes que querem contratar o Rian Roberto, tá? Que para mim vai ser uma das grandes joias do Flamengo, se deixar jogar. Meu amigo, isso aí na mão do Leonardo Jardim, pelo amor de Deus, pela madrugada. Rubro Negro planeja se reunir com os representantes do atacante na próxima semana para discutir a renovação de seu contrato, que vai até março de 27. Cara, olha só, o contrato dele é curto, vai até março de 27, ou seja, lá para setembro, outubro, ele pode assinar um pré-contrato. Que loucura, tá? Possui a multa aí de 50 milhões de euros, mas o Flamengo tá aí, né, desprotegido. O Flamengo está desprotegido. 7 clubes europeus querendo contratar o Rian Roberto e o Flamengo completamente desprotegido, apesar da multa alta, contrato curto. O Flamengo tem que resolver isso rápido. O Flamengo precisa rapidamente resolver essa questão aí do Rian Roberto para que não perca uma das suas maiores joias, né? O Flamengo, então, correndo contra o tempo para não perder uma das suas maiores joias. Olha, o Flamengo tem aí o mais novo contratado, o novo pitbull do Ninho do Urubu, o volante Pedro Henrique, vai usar aí a camisa número 39, tá aí, ó, 39, o Pedro Henrique, tá? Então, a gente tem aí o jogador confirmado, assinando com o Flamengo, olha aí, ó. Tá aí, ó, já com o manto sagrado lá no Ninho do Urubu. Então, confirmado, o Pedro Henrique é o novo contratado, a maior venda da história, né, do Paysandu, né? Então, o Pedro Henrique aí, né, uma contratação aí que chega para o sub-20 do Flamengo, mas que a gente espera que ele seja utilizado rapidamente também no profissional, tá? Olha só, o Rossi, né, acaba de atingir uma marca de grande importância no Flamengo. Ao entrar em campo na goleada contra o Medellín, o Paredão superou Carlos, né,
e agora é de forma isolada o segundo argentino que mais vestiu o manto sagrado na história. E, meus amigos, o Flamengo já reiniciou a preparação aí para o confronto diante do Bahia agora, né, virando a chave Brasileirão. O time se reapresentou no Ninho do Urubu, jogadores que atuaram como titulares ou que entraram nos 2 tempos aí foram para o regenerativo na academia e os demais foram para o campo, né, treinar com o comando do Leonardo Jardim. Ele ainda tem o treino de sábado para preparar os jogadores aí para essa partida diante do Bahia às 16 horas no domingo, né? Então o Flamengo se preparando aí para enfrentar o Bahia, jogo dificílimo, e ele deixou claro, né? Ele deixou claro que essa preparação para o jogo diante do Bahia, a escolha dele para o jogo também, né, do Flamengo, foi nos jogadores que estavam melhor fisicamente, por um embate muito físico contra o time do Medellín, menos qualidade, mas muito físico, e sabendo também que depois ele tinha um jogo importante contra o Bahia, né? Então, essa preocupação justamente para esse jogo, sabendo que o Flamengo não pode perder ponto, o Flamengo não pode vacilar agora contra o Bahia. E eu quero falar para vocês que o Arrascaeta está próximo de alcançar mais uma marca histórica. Ele pode alcançar isso já no próximo jogo da Libertadores. Tá? Ao todo, ele tem aí 23 assistências na competição, tá? Na história da competição. Ele está a apenas 4 passes, no caso para gol, né? 4 assistências do recorde de 27 assistências do Riquelme. Tá? Então, são números interessantes, ele está chegando aí cada vez mais longe na Libertadores, e eu ainda acredito que ele tenha muitos anos de Flamengo e que possa bater muitos recordes ainda.